Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, eu vou trazer as principais notícias e o top 5 do final de semana. Então, vamos lá! Então, pessoal, como vocês sabem, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Eu tô lançando alguns vídeos por lá, esse mês tá bem corrido por motivos que eu já expliquei pra vocês anteriormente. Eu tô com um problema com a minha câmera, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu já tinha gravado mais de 20 minutos quando o arquivo da câmera corrompeu e eu perdi literalmente tudo que eu vinha gravando. Então, eu tô gravando aqui no meu celular mais uma vez. Mas vamos começar pelo primeiro colocado do final de semana, que foi o segundo colocado do final de semana passado, que é o filme animado da Sony, o filme Goat, que aqui no Brasil é um cabra bom de bola, se eu não me engano. Eu gosto bastante dos filmes da Sony Animations, eu acho que é melhor do que a Illumination Entertainment, que hoje é uma empresa muito mais forte, digamos assim, no mundo das animações, e uma das melhores animações recentes, com certeza, né, uma das, né, ou alguns filmes, são aqueles filmes do Homem-Aranha, né, o Spider-Verso é sensacional, e eu tô bem animado pelo terceiro filme. E o filme que não teve uma estreia muito boa, né, o filme não teve uma estreia sensacional, ele conseguiu ter um segundo final de semana positivo, caiu 37% somente, e ele já chega a 102 milhões de dólares, tendo feito 17 milhões nesse final de semana. Então o filme tá tendo um final de semana satisfatório e já chega a 102 milhões com um orçamento de 90 milhões. Não é o ideal, né? O ideal é que o filme consiga já no seu final de semana de estreia bater o que ele fez, né? Bater o seu orçamento, ele não conseguiu fazer isso, ele fez no seu segundo final de semana, mas filmes animados são notórios por ter pernas muito longas, né, pelo menos em alguns casos, então ainda existe chance desse filme conseguir se pagar, não é uma chance tão grande assim, novamente porque mesmo com orçamento baixo, o filme ainda está com um resultado muito fraco. E eu fiz uma listagem aqui dos maiores filmes da Sony Animation, começando, obviamente, pelo Spider-Verse 2, que é um filme muito bom, possivelmente um dos maiores, um dos melhores filmes de super-herói. O filme abriu com 120 milhões de dólares e fez 690 milhões, que foi uma evolução muito boa do segundo, né, com relação ao primeiro. Depois, os Smurfs, com 563 milhões e uma abertura muito menor. Então, curioso, né, que os Smurfs fez um valor não tão distante do Spider-Verse, mas teve uma abertura de 35 milhões. Depois, Hotel Transilvânia 3 fez 44 milhões na abertura e 541 milhões no final. Hotel Transilvânia 2 abriu com 48 milhões e fez 475. O Spider-Verse abriu com 35 milhões somente e fez 394. E finalmente, Um Cabra Bom de Bola abriu com 27 milhões e fez 102 milhões de dólares. E é curioso a gente notar que a maioria dos filmes que estão bem nessa lista ou são sequências, ou são filmes que já tiveram várias outras versões, como é o caso dos Smurfs, né? Então a gente tem o segundo Spider-Verse, o terceiro filme do Hotel Transilvânia, então não é um sinal tão ruim esse filme, né, do Goat, não ter tido uma performance tão boa até o momento. Eu acredito que ele possa crescer se o filme vier a ter sequências, como a gente está vendo aí com muita frequência, né, as sequências trazerem mais dinheiro. É legal que a gente está vendo o mercado bem dividido, tem muitas sequências que trazem mais dinheiro, muitas sequências que trazem menos dinheiro, então não é uma regra que basta você seguir que você vai conseguir trazer dinheiro, né? O mercado é muito volátil e está em constante mudança. E aí na segunda posição, o filme que ficou na primeira posição no final de semana passado, então eles inverteram as posições, porque a queda desse filme foi de 57%, que é o filme O Morro dos Ventos Uivantes, ou Wuthering Heights, que é o filme com a Margot Robbie e com o Jacob Elordi. O filme caiu, como eu falei, 57%, fez só 14,2 milhões de dólares no seu segundo final de semana, mas o filme chega a 151 milhões de dólares ao redor do mundo todo, com um orçamento de 80, né? Então o filme vai vir a ser lucrativo, foi toda uma temática, né, de muita discussão, que esse filme teve um orçamento muito menor, porque eles iam fazer com a Netflix por 150 milhões, sei lá quantos milhões de dólares, eles decidiram fazer com a Warner por um valor muito menor, e agora a gente tá vendo que o filme vai ser bem sucedido, porque mesmo que o filme não traga mais tanto dinheiro daqui pra frente,
ele já praticamente fez 2 vezes o seu orçamento, provavelmente vai bater o multiplicador 3. Parece que ele está tendo um alcance global interessante, né? Então eu acredito que o filme vá vir a ser lucrativo para Warner. E não só isso, esse filme está sendo debatido justamente porque aconteceu esse leilãozinho, digamos assim, entre a Netflix e entre a Warner, e foi perguntado, inclusive nas entrevistas com o Ted Sarandos, eles perguntaram para ele: você permitiria que esses leilões continuassem acontecendo? E ele disse que sim, que já acontecem situações parecidas, né, envolvendo canais de notícia e canais, sei lá, ele citou alguns exemplos onde isso já acontece, né, leilões dentro da própria empresa, porque os braços da empresa têm a devida autonomia, então eles podem entrar lá, né, e participar do leilão como 2 entidades diferentes. Mas é óbvio que na prática isso vai diminuir, né? Você não vai ter com tanta frequência a Warner e a Netflix competindo entre elas, assim como você não vai ver a Paramount e a Warner se o negócio da Paramount acabar dando certo. Se vocês quiserem saber mais detalhes, lá no meu outro canal eu tenho uma playlist que já deve ter uns 20 vídeos a essa altura falando a respeito dessa compra. E a gente tem aqui os últimos filmes da Margot Robbie, começando com Aves de Rapina, que fez 201 milhões, Amsterdã, 31, Babylon, 65, Barbie, 1,4 bilhão, A Big Bold Beautiful Journey, 20 milhões e agora Wuthering Heights, 151 milhões. Então, alguns fracassos aqui no meio, eu diria que tirando Barbie e o Morro dos Ventos Uivantes, todos os outros são fracassos. O que é curioso, né? Porque a Margot Robbie é possivelmente hoje o maior nome do cinema, né, em termos de mulheres. E eu acho que a gente está vendo aí, né, muitas pessoas comentando isso várias e várias vezes, que a era das estrelas de Hollywood acabou. Na verdade, dá pra gente debater se essa era já existiu em algum momento, né? Porque mesmo se você voltar para ver filmes do Tom Cruise, filmes do Brad Pitt e tal, tem fracassos no meio da carreira deles, mas isso não vem ao caso também no vídeo de hoje. Eu só acho curioso que muitos dos filmes recentes da Margot Robbie não só perderam dinheiro, como não fizeram nem metade do orçamento. Eu queria falar com vocês a respeito do NordVPN. Tô com meu celular aqui porque a câmera tá dando problema. O NordVPN é o melhor VPN que eu já utilizei vários, é o melhor VPN segundo a TechRadar e é uma forma excelente de você proteger o seu computador, de você utilizar a internet de outros países, de você entrar em redes públicas e tem 3 planos muito bons, eu recomendo qualquer um deles, principalmente o maior de todos, né, que inclui mais opções, que é o que eu utilizo. Eu fui viajar, eu utilizei basicamente todos os dias, então eu recomendo demais, eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma forma muito boa de ajudar o canal. Eu só recomendo para vocês parceiros que eu utilizo pessoalmente, então não deixem de dar uma olhadinha no NordVPN. Na terceira posição ficou o filme da Lionsgate, Só Posso Imaginar 2, que obviamente é uma sequência de um filme católico, né? O filme ganhou prêmios, etc. E o primeiro filme foi um enorme sucesso. O filme, se não me engano, custou 8 milhões de dólares e fez 80 milhões, alguma coisa assim. Ele fez praticamente 10 vezes seu orçamento, que sempre é um resultado muito bom. Esse filme já teve o orçamento mais do que dobrado e o resultado ficou aquém das expectativas. O filme que custou 18 milhões abriu com somente 8 milhões de dólares, então não é um resultado muito bom, digamos assim. E o filme teria que ter um multiplicador praticamente de 10 para conseguir bater o seu antecessor, né, que, como eu disse, eu vou colocar o quadrinho aqui, fez bastante dinheiro, 86 milhões de dólares. É um resultado bom, agora a gente já tem, né, a abertura do primeiro foi de 17 milhões, desse segundo foi de 8 milhões de dólares. Na quarta posição, eu ia fazer uma lista só de filmes do Chris Hemsworth, mas ele tem tantos filmes feitos para Netflix, feitos para serviços de streaming, que a lista eu tive que voltar muito tempo, até os filmes do Thor ali, né? Então eu acabei não fazendo. Realmente ele não tem uma filmografia tão chamativa em termos de protagonismo, né? Ele não é protagonista em tantos filmes grandes assim. Então eu não fiz aqui o quadrinho. Se vocês quiserem, eu faço no final de semana que vem. Mas o filme Caminhos do Crime teve uma queda muito grande, 59%. E a única luz no fim do túnel, minimamente, é que é um filme da Amazon. Então talvez eles não precisem tanto assim da bilheteria, porque a grande expectativa é que o filme chegue na sala de cinema. A gente acabou de ver o filme, né, Justiça Artificial, se eu não me engano, com o Chris Pratt,
que é o filme Mercy, que teve mais ou menos um caminho parecido. O filme não se pagou, mas eles continuam fazendo filmes com esses grandes astros nos serviços de streaming. Talvez muitas pessoas não estejam dispostas a assistir essas estrelas de Hollywood na sala de cinema, mas com certeza nos serviços de streaming elas continuam fazendo muito sucesso. Basta ver que os filmes do Chris Hemsworth lá de Extraction, né, fazem muito sucesso. E o filme no total chega a somente 46 milhões, que é exatamente a metade do seu orçamento. Isso em 2 finais de semana, com certeza o filme vai dar muito prejuízo nas salas de cinema. Pode ser que ele seja lucrativo, como eu disse, lá na contabilidade do Prime Video, né? Não sei como essa contabilidade é feita, mas nas salas de cinema, nas bilheterias, que é o tema do quadro, óbvio que não foi lucrativo. E na quinta posição ficou o filme do Sam Raimi, Socorro, né? O filme, ele é estrelado pela Rachel McAdams e pelo Dylan O'Brien. O filme fez mais 4,5 milhões, caindo 49%, e ele chega a 83 milhões com um orçamento de 40 milhões. Então, ainda não é o cenário ideal, né? É bom que o filme faça 3 vezes, 2 vezes e meia, pelo menos, o seu orçamento, mas já é minimamente um bom sinal que ele já dobrou o que ele custou, né? Lembrando que o Sam Raimi tem muitos filmes no início da carreira que perderam dinheiro, então não é grande novidade para ele. E eu decidi agora, né, que se não me engano é o terceiro final de semana desse filme, fazer a listagem do Sam Raimi que eu tinha prometido para vocês. E começando lá atrás com o filme Darkman, curiosamente, ele é um dos diretores que fez mais versões de heróis diferentes, né, heróis de quadrinhos. Ele já fez Darkman, ele já fez a trilogia do Homem-Aranha e ele já fez Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então é um diretor que já fez muitas versões diferentes e ele tem muitos filmes de terror também. Aqui eu comecei com Darkman, que custou 14 milhões e fez 48 milhões, então foi um sucesso no seu lançamento lá em 1990. Então eu estava nascendo, ele já estava fazendo o filme Darkman. Depois o Army of Darkness, que é o filme Uma Noite Alucinante 3, né? O filme custou 11 milhões e fez 22, então não foi um grande sucesso. Depois ele entrou nos filmes do Homem-Aranha, né? 200 milhões no Homem-Aranha 2, eu não coloquei o primeiro Homem-Aranha aqui. Homem-Aranha 2 fez 795 milhões, Homem-Aranha 3 fez 896 milhões. Depois o filme Arraste-me para o Inferno fez 90 milhões com orçamento de 30, então minimamente lucrativo. Depois o filme Oz, o Poderoso lá, que é com o James Franco, que fez também a trilogia do Homem-Aranha junto com o Sam Raimi, 493 milhões, com orçamento de 215 milhões. Muitas pessoas consideram esse filme um fracasso absoluto, mas não é tanto assim, né? Ele fez mais ou menos 2 vezes e meia o seu orçamento. Depois Doutor Estranho custou 350 milhões, possivelmente por conta, né, dos gastos ali daquele momento de pandemia, e fez 955 milhões. E, finalmente, Socorro agora, que custou 40 e tá com 82 milhões. E na sexta posição ficou um filme do Glen Powell. O Glen Powell tá sendo cotado como aquele cara que é o próximo, né? A gente tem o Timothée Chalamet, que seria o próximo Leonardo DiCaprio, digamos assim, e o Glen Powell estava cotado como possível próximo Tom Cruise, né? Digamos assim, aquele astro que faz um blockbuster atrás do outro. Não parece que ele vai conseguir, até pelo que a gente está falando, né? Não existem mais aquelas estrelas de cinema que fazem um sucesso atrás do outro, com exceção das que a gente já tem, né? Mas mesmo Tom Cruise tem alguns fracassos na carreira. Esse novo filme do Glen Powell, How to Make a Killing, ou Como Fazer uma Matança, um negócio assim, Como Fazer uma Morte. O filme custou 40 milhões de dólares, é um filme da A24, e ele abriu com 3,6 milhões. Um filme com orçamento de 40 milhões, com Glen Powell como protagonista, não abriu nem no top 5. Então isso é um péssimo sinal pro ator, né, que, como eu falei, tem alguns grandes sucessos, mas eu selecionei aqui os últimos filmes, ó, o filme Devotion com 21 milhões de dólares e um orçamento de 90 milhões, então um fracasso enorme. Depois é um filme da Netflix, né, o filme Hitman. Depois Todos Menos Você, que é o maior sucesso da carreira dele, né? Era o maior sucesso da carreira da Sydney Sweeney até o filme A Empregada. A gente tem 220 milhões com orçamento de 25. Twisters foi relativamente bem cedido, 155 milhões e 372 milhões nas bilheterias. E O Sobrevivente foi um fracasso gigantesco. Então, novamente, a gente vê
né? Um sucesso, um fracasso, 2 fracassos, um sucesso, né? Então tá muito difícil, né? O mercado não tá fácil. Poucas pessoas estão indo com frequência às salas de cinema, então eu acho que tá cada vez mais difícil emendar uma sequência de grandes sucessos, como a gente já viu muitas vezes, né? Atores como Will Smith, como Tom Cruise, fazendo, né, um volume legal de sucessos um atrás do outro. Óbvio que o orçamento não ajuda, mas um filme como O Sobrevivente, por exemplo, nem depende do orçamento alto. Ele teria que ter custado 10 milhões de dólares para ser bem sucedido, com um resultado tão fraco quanto 68 milhões. Depois teve um filme do Baz Luhrmann, que é um filme do Elvis Presley, um show do Elvis Presley, na verdade. E o filme funciona, né, como uma espécie de sequência documental, digamos assim, para o filme do próprio Baz Luhrmann, que é o filme Elvis, né, que fez bastante sucesso alguns anos atrás. Então não entendi muito bem qual foi a intenção, mas parece que ele pegou, né, cenas ali que as pessoas não viram ainda e montou um grande show do Elvis Presley. E a gente avança para o filme Solo Mio, que é um filme da Angel Studios que chegou a 20 milhões de dólares, com orçamento de somente 4. Então o filme já se tornou lucrativo, mais um sucesso relativo, né? Não um filme que fez muito dinheiro, mas um sucesso relativo da Angel Studios. Com certeza já é dinheiro para eles fazerem mais uns 2 ou 3 filmes por aí. Depois, o filme Zootopia 2, que trouxe mais 18 milhões, então o filme continua num ritmo bom, mas agora os valores já são bem pequenos, a variação já está sendo bem pequena, ó, já fazem 3 semanas que o filme tá na casa de 1,8 bilhão e ele ainda não chegou nem a 1,85. Então ele tá engatinhando, né, digamos assim, o que não deixa de ser bom, né, porque o filme já tá, como eu falei, quase em 1,9 bilhão de dólares. Com certeza uma das maiores animações, a maior animação de Hollywood, né, de todos os tempos, tá atrás somente de Netza 2. E agora, no sentido contrário, um filme que não tá fazendo jus ao seu nome, Avatar 3. É lógico que não dá pra falar que o filme tá sendo um fracasso, apesar dessa narrativa tá rolando por aí. Tem gente falando que o filme vai dar um prejuízo mega milionário pra Disney, o que eu discordo. O filme tá quase com 1,5 bilhão de dólares, mas esse é justamente o problema do filme. Ele está muito atrás dos seus antecessores em todos os países. Eu selecionei aqui, acho que 12 países para vocês darem uma olhada. Desde o comecinho eu estou acompanhando com vocês e o filme está muito atrás. Não dá nem para comparar, parece que é um filme de outra franquia, porque o primeiro filme fez 2,8 bilhões, o segundo fez 2,3 e esse filme tá fazendo 1,4, nem chegou a 1,5 ainda e já tá praticamente morrendo nas bilheterias. Ele fez somente mais 13 milhões de dólares, então provavelmente nem vai chegar a 1,5 bilhão de dólares, que é um resultado terrível, né, para uma franquia que investe muito. Os filmes levam anos para serem feitos, então eu espero que o James Cameron faça outras coisas, possivelmente no futuro retorne para fazer um Avatar, ou se ele ainda tem história para contar, passe a bola para frente, de repente, para outro diretor que não vai ser tão caprichoso assim, não vai fazer o filme custar 400 milhões de dólares. Então, resta a gente ver o que vai acontecer daqui para frente, porque com certeza o resultado não é satisfatório. Novamente, você pode pensar, pô, quase 1,5 bilhão, é lógico que é satisfatório. Basta você pensar, seria o equivalente ao Brasil chegar numa quartas de final da Copa do Mundo. Para muitos times seria ótimo, pô, quartas de final, beleza, legal, quase chegou na semifinal, perdeu ali nos pênaltis, mas para o Brasil não. O Avatar seria o Brasil ali nas salas de cinema, porque eles são 2 dos 3 maiores filmes. Então o primeiro colocado é Avatar, o terceiro colocado é também Avatar, e agora esse filme não entrou nem no top 10. Então, realmente uma queda absurda entre um segundo e terceiro filme. O filme do Drácula já saiu do top 10, está com somente 40 milhões de dólares, o que eu acho bem feito, né? O diretor Luc Besson não é uma boa pessoa, já é o 10º filme do Drácula, então realmente não tinha nem por que esse filme ser bem sucedido, se no ano passado mesmo teve o filme Nosferatu, que é basicamente a mesma temática, até o pôster dos 2 filmes são meio parecidos. E o Nosferatu acabou sendo um sucesso muito maior, até porque é de um diretor muito melhor. Os Estranhos literalmente morreu na sala de cinema, não trouxe nem 100 mil dólares a mais do final de semana passado para esse.
O filme A Empregada fez mais 7 milhões, chegou a 367 milhões. O filme provavelmente não vai chegar à marca dos 400 milhões, que seria uma marca excelente, mas já é o maior sucesso da Sydney Sweeney, né? O filme custou 35 milhões somente e fez, como eu falei, 367, tanto da Sydney Sweeney quanto da Amanda Seyfried, só que a Amanda Seyfried participou de Mamma Mia também. Lá ela divide o protagonismo com a Meryl Streep, aqui ela divide o protagonismo com a Sydney Sweeney. O filme Marley Supreme já tá trazendo pouco dinheiro, ele trouxe mais 4 milhões de dólares só nessa última semana, então eu imagino que o filme vai chegar ao final de sua corrida com no máximo uns 180 milhões, longe do fenômeno que muitas pessoas estavam fazendo parecer nas primeiras semanas, mas um resultado satisfatório, um resultado muito bom, na verdade, para a A24, porque foi um risco muito grande, né? Eles fizeram um filme muito caro e o retorno veio. Eu só espero que eles não aprendam a lição errada, que eles continuem focando em filmes de baixo orçamento e não que eles pensem, bom, a gente fez um filme que custou 60 milhões, vamos fazer outros filmes que custem 60 milhões. Eu acho que a fórmula deles está funcionando muito bem, eles viram essa oportunidade com o Timothée Chalamet, mas espero que não vire a regra, né, porque estúdio fazendo filmes muito grandes a gente já tem vários. E agora vamos falar a respeito do final de semana passado aqui no Brasil, começando pelo filme Morro dos Ventos Uivantes, 5,3 milhões de reais, então não foi uma abertura gigantesca. A gente tá vendo o filme A Empregada fazendo mais dinheiro do que isso em vários finais de semana. Inclusive nesse, ele ficou um pouco atrás com 4,1 milhões de reais. Depois Zootopia com 2,4 milhões. Um Cabra Bom de Bola 2,2 e Avatar 1,6 milhão de reais. No acumulado do ano, Lilo e Stitch, Zootopia 2, Avatar 3, Como Treinar o Seu Dragão e Minecraft. Lembrando que já na semana que vem eu começo a trazer o top 5 de 2026, porque no primeiro mês eu fui fazer, mas tem poucos filmes que foram lançados em 2026 que já estão com valores suficientes ali para fazer um top 5. Então, até a semana que vem eu vou atualizar essa lista de 2025. Aí na outra eu já começo com 2026. Nos Estados Unidos, algo inédito, eu dei uma pesquisada, eu voltei vários anos, não encontrei nenhuma situação como essa, que provavelmente vai mudar, mas eu não encontrei onde os 3 primeiros filmes estavam exatamente com o mesmo valor, ou pelo menos com uma proximidade muito boa. A gente tem Minecraft com 424 milhões, Lilo e Stitch 423 e Zootopia 2 423 milhões também. Então 3 filmes basicamente empatados ali no pódio, né? Se o pódio fosse ser realista, a gente estaria vendo um pouquinho na frente do outro somente, mas isso vai mudar, porque é óbvio que Lilo e Stitch, que pelo menos Zootopia 2 vai ultrapassar o Minecraft, porque ele continua nas salas de cinema, então ele com certeza vai trazer mais dinheiro e vai tomar a primeira posição. E o top 5 mundial, a gente tem Mítsia 2, Zootopia 2, Avatar 3, Lilo e Stitch e Minecraft. E mais interessante, né, porque já é do ano de 2026, a gente tem na primeira posição a 20th Century Studios, que seria a antiga Fox, ou seja, a Disney está na primeira posição, entre aspas, porque não é exatamente a Disney, mas a gente tem Avatar, tem outros filmes também. Depois a Sony na segunda posição, a Lionsgate na terceira posição, a Disney na quarta posição, a A24, a Amazon e a Warner. Vejam aqui que a Paramount, a toda poderosa Paramount, que não tá tomando conta nem do próprio estúdio, que quer comprar outro grande estúdio, tá na 8ª posição, então não tá nem no top 7. Ela sumiu dessa lista. Realmente, os filmes que a Paramount estão lançando estão ficando bem aquém das expectativas. Então, pessoal, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do final de semana. Nenhuma grande novidade, mas, né, um update aí dos filmes que já estavam na sala de cinema. Mas, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês e não deixem de dar uma olhadinha no NordVPN. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.